Dia, gente. Tudo bem? Eu me chamo Pretaís. Eu sou poeta desde 2015. É, comecei, nos movimentos de poesia, de sarau e de slam aqui em Brasília. A palavra me curou de vários lugares, assim, e o slam me trouxe esse espaço de profissão mesmo, né? Eu ganhei algumas batalhas estaduais aqui. Participei do Slam A Coisa Tá Preta, o Slam das Minas, o Slam DF. E aí, no final do ano, eu tive a oportunidade de ir para o Slam BR, que acontece em São Paulo todo ano. Esse ano vai acontecer aqui em Brasília. Já fiquem ligados para vocês conhecerem o maior slam que acontece no Brasil. E de lá para cá eu venho desenvolvendo vários caminhos através da escrita e da oralidade. Eu sou gestora cultural de um espaço cultural que se chama Casa Endengo, e eu também sou educadora social no projeto Lei de Nós, que atende jovens socioeducandos, né? Jovens cumprindo medida com a lei. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu gosto muito de trabalhar com a escola, gosto muito de ver como é frutífero esse encontro. E é isso. Hoje eu trouxe o Islã com essa perspectiva, Islã e poesia falada como ferramenta política. O futuro é ancestral, de Ailton Krenak, que é um grande pensador dos povos indígenas, que tem atravessado vários estudos das comunidades negras, dos quilombos, das comunidades indígenas. Ele é muito importante para nós que estamos pensando um movimento decolonial, né? O que que é o Islã? Vocês já conhecem o Islã? Aliás, vamos voltar de novo. Agora que eu me apresentei, eu quero fazer uma rodada de apresentação. Quem são vocês? De onde vocês vêm? O nome? Tá bom? A gente pode começar para Ana Cecília. Oi, boa tarde. Bom dia. Nós somos no Colégio Saemita, de Contato. Bom dia, meu nome é Oliveira Galdini, sou estudante de Joana. E Brian Diniz. Foi enfrentar aí. Falei que eu Maria para te contar aí. Ah, massa. Bem-vindo, gente. Bom demais estar com vocês. Mais alguém vai se apresentar? Oi, tudo bem? A gente é da Escola Parque da Barra, no Rio de Janeiro. Legal. Bem-vindas, bem-vindes. Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou a Cláudia, mas eu não havia entendido que essa oficina era para os estudantes também, então eu estou aqui sozinha, sem eles, mas pretendo depois compartilhar com eles. Bem-vinda, Cláudia. Muito legal te ter aqui. Obrigada. Então, agora a gente vai descobrir juntos o que é o Islã. O Islã é um movimento de poesia falada, performada e política. Nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e foi criado por Mark Smith.
Mark Smith era um construtor civil e ele percebeu que o movimento de poesia estava bastante elitista e aí ele quis criar um espaço de poesia que fosse mais acessível. No Brasil, o Slam está desde 2008, através da Roberta Estrela Dalva, que é uma mulher negra, é, atriz, atuante do movimento hip hop e que é a nossa pioneira, né, aqui. Eu falei para vocês que eu fui para o Slam BR em São Paulo, eu tive a honra de trocar com Roberta Estrela Dalva. É, ela é uma querida, ela costuma dar suporte para esses outros slams que acontecem ao redor do país. E o Slam BR é esse campeonato brasileiro nacional de poesia falada, né? O Slam das Minas é um slam que se popularizou bastante também. Ele é um espaço para uma poesia feminina, para mulheres que fazem poesia e tem essa característica de criar um espaço seguro para que mulheres falem da sua realidade, né? Já que aqui no começo também a gente está falando que o slam tem essa característica de fazer uma poesia política. Slam Vozes e vários outros espalhados pelo Brasil. É, esse é o Mark Smith e essa é a Roberta Estrela Dalva. Se vocês quiserem conhecer mais deles depois, pesquisem, vocês vão gostar bastante. Roberta Estrela Dalva tem vários livros lançados também, livros que te ajudam a entender melhor a performance, porque ela é atriz também, né? Então, a performance dela no slam tem essa característica de trazer um tanto do teatro também. Sou muito fã da Roberta, né, gente? Eu gosto de exaltar o nosso país, porque eu acho que o Brasil tem um jeito muito peculiar de fazer os slams mesmo, né? É, Agora eu vou colocar um vídeo pra gente ver, um vídeo de uma poeta que eu sou muito fã e que vocês vão se tornar fãs também. Luz Ribeiro mora em São Paulo. Ela é uma das criadoras do movimento Islã das Minas. É uma mulher negra, mãe. Ela é uma mulher de candomblé também, assim como eu. E o nome dessa poesia é Meni Milímetros. Os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas, os meninos passam liso pelos becos e vielas, vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabem um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam os 6 filhos que dormem juntos, vocês citam as cores da parede natural, tijolo baiano, vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$ 1, vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam. Não citam, não escutam, só falam falácias. É que vocês gostam mesmo, é do gourmet da quebradinha. Um sarau, um sambinho, uma coxinha. Mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam o batuque dos peitos lá de vista pro córrego. Seu corretor corrige as estruturas dos madeirites. Quando eu me estreito no beco, feito pros meninos P de impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa. Percebe, esses meninos desfilam moda. Havaianas, número 35/40 todos, que é tamanho exato pro seu pé número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abre até portão, estão tudo fora das grades escolares. Nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforça a força, a tática do tráfico, mais um refém. Esses meninos não sabem nem escrever, mas marca os becos tudo com caquinho de tijolo. B, C, C. Pra você ver. Vê, 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 não vê. Esses meninos sem carinho, não tem carrinho no barbante. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água.
a desbicar no céu, mas é réu na favela. Lhe fizeram pensar voos altos. Voa, 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 aviãozinho. E os meninos corre, corre, faz seus corre, corre, corre. Podia ser adaga, flecha, lança, mas é lançado para fora, vive pela margem. Na quebrada do menino não tem nem ônibus pro centro da capital. Isso me parece um sinal, é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão faz toda a lição, acorda cedo, dorme tarde, é chamado de função. Queria casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Vocês já pararam para ouvir alguma sonho? Já pararam para ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé. Um aviso: quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. Forte, né, gente? Luz Ribeiro, trazendo um pouco da característica dos slams, né? É, nesse poema a gente consegue perceber o quanto é, que o slam tem essa característica de trazer a realidade da periferia. Eu escolhi esse poema, sobretudo porque ela está falando de meninos, e aqui a gente está num contexto jovem, né? Todo mundo é, na puberdade, ou antes, ou mais um pouquinho, mas está todo mundo vivendo essa fase de juventude onde a gente está se descobrindo bastante. É, Como a gente falou antes, o Islã tem essa característica política. E nesse poema ela fala sobre a realidade da favela, sobre o que acontece com meninos, sobre o que esses meninos são expostos, né? Então a gente vê um problema social ser relatado é, em um problema, em uma narrativa de 3 minutos, que é o tempo que o Islã costuma dar para cada poeta, tá? Guardem esse detalhe para vocês que querem se tornar slammers. Slammers é como a gente chama é, os poetas que batalham, né? E gosto muito da Luz, eu acho ela bem incrível. Além de fazer poesia política, ela também faz poesia de amor. Ela faz poesia sobre a espiritualidade dela, é, mas o slam especificamente tem essa característica visceral, né? Vocês me dão só um minutinho aqui que eu tenho uma proposta de leitura coletiva pra gente agora, tá? Vocês estão prontos? Eu achei que eu tinha deixado aberto aqui. Vou abrir agora. Tudo em tempo real, né, gente? Queria estar com vocês aí pra gente fazer um slam depois da aula. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Sim. Perfeito. Eu aumentei mais um pouquinho, tá? Esse é o poema Mulheres Negras, da Isalu. É...
A Isalu é uma rapper, bem pioneira do movimento de mulheres também. E essa poesia ficou bem conhecida nos anos de 2015, 2016. É, houve um levante das mulheres negras e da juventude negra nessa década que a gente está vivendo, né? E esse poema ele esteve em diversos slams, assim, diversos sarau. Slam não, né? Porque slam precisa ser autoral. Mas diversos sarais e ele moldou a poesia de muita gente. É, aí eu vou começar e aí você se propõe a continuar, tá bom? Beleza? Posso ver um joinha de vocês assim na tela? Vou começar então, tá? Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão e não. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza. De ler no banheiro das faculdades hitleristas, fora macacos cotistas. Agora a gente vai fazer um processo coletivo. Cláudia, vamos? Bora. Pelo processo branqueador, não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos sou a personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de me dar complexo de inferior. Não sou a subalterna que o senhorio crê que construiu. Meu lugar não é nos calvários do Brasil. Passo? Próximo agora. Obrigada, Cláudia. Imagina. Ana Cecília? Gente, se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a Lei Áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder segurança. Sei que você está me seguindo pela minha feição, a minha trança. Sei que no seu curso de protetor do dono da praia, desculpa, ensinaram que as negras saem do mercado com produto embaixo da saia. Continua? Obrigada. Quem vem agora? Brian? Vou continuar. Tá vindo alguém? Essa escola ali tá movimentada, né? Sei que no seu curso de protetor de dono praia te ensinaram que as negras saem do mercado com produto embaixo da saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo. Quero frear o maquinário que me dá rodo e uru. Fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis de péssimo ensino. Eu cansei de ver as minhas gente nas estatísticas das mães solteiras, detentas, diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compra e não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados.
pelos corpos que no pelourinho foram descarnados. Não deixe que te façam pensar que nosso papel na pátria é atrair gringo turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelo mesmo serviço, atacar nossas religiões, acusar de feitiços, menosprezar nossa contribuição para a cultura brasileira, mas não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar. O racismo, os chiros, o eurocentrismo abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. É... Tô enferrujada, hein? Mas eu ainda consigo recitar para vocês. Vocês gostaram do poema, gente? Legal. Depois procurem no YouTube, tem uma performance gravada da Exalu, bem legal mesmo. E aí, se vocês procurarem no YouTube, também vai achar é, outras pessoas recitando esse poema. Esse poema já foi recitado muitas vezes e ele ensina muitas coisas para nós sobre o processo de escravidão e o processo qual o corpo de mulheres e de mulheres negras está submetido nessa sociedade que a gente vive, né? Então, nesse poema a gente já consegue ter vários caminhos para criar os nossos próprios poemas, né? Quando a gente vai pensar em problemas sociais, existe o machismo, existe o racismo. A Luz Ribeiro também trouxe o acesso à cidade, né, por parte desses meninos que muitas vezes são confundidos com meninos traficantes e trazendo um tanto dessa questão da separação que há entre a periferia e a cidade, né? Enfim. é, O Frank Ecolab tem essa característica de valorizar a ecologia, valorizar o meio ambiente e que a gente entenda o quanto que a humanidade tem destruído essa parte que é uma parte de nós, né? Não existe nós sem natureza, não existe o meio, nesse meio da palavra meio ambiente, nós somos essa natureza. E aí, pegando aquele mesmo gancho da Luz Ribeiro, que ela fala sobre pessoas de periferia estarem à margem, a gente vai trazer a introdução ao racismo ambiental. O racismo ambiental acontece quando a destruição da natureza afeta mais a vida de pessoas pretas, indígenas e periféricas. Exemplos: lixões perto de comunidades, falta de saneamento básico, falta de acesso à arborização, floresta, parques, as queimadas e a falta da demarcação que expulsam os povos indígenas. É, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável, é muita gente, né? Quase metade da população não tem esgoto tratado. É, desse parâmetro. Os maiores afetados, novamente, são pessoas pretas, indígenas, quilombolas e os moradores de favela. Quem mora na beira do rio, no morro, no barraco é quem sofre primeiro, né? Porque as chuvas chegam. Geralmente não existe um planejamento para essas áreas de grande risco, né? Quando as catástrofes ambientais chegam, o problema já está ali e aí a gente as nossas pessoas, né, ficam extremamente desamparadas e vulneráveis. Então, a gente tem uma discrepância, né, em relação ao restante da população, e isso é o que o movimento negro e diversos teóricos chama de racismo ambiental. Inclusive, no ano passado, houve um burburinho, né, quando
a ministra Aniele Franco falou disso sobre o racismo ambiental. E aí ela foi questionada mais uma vez, né? E isso também é um tipo de problema que mulheres, e sobretudo mulheres negras, passam, porque se ela é uma mulher preta e ela tá falando de um problema, ela tá nesse local de ser ministra e as pessoas acharem que ela tá criando uma palavra, né? Ou que ela tá sendo exagerada quanto a falar que essa população sofre mais com os danos do racismo ambiental. Agora eu tenho um convite para nós, para que cada um reflita dentro de você onde que a sua palavra foi silenciada. O Islã tem essa característica pessoal e política, porque existe vários problemas nossos que a gente acha que é só da gente e que acontece com as outras pessoas. E se a gente for pesquisar um pouquinho mais fundo, é, é um problema estrutural, né? É um problema. Então, é, por que que mulheres recebem menos que homens em cargos? Por que que pais de meninas precisam proteger mais as meninas, né, para que elas cheguem seguras na escola? Provavelmente vocês que são meninas passam por isso, né, de sentir uma super proteção por parte da família de vocês. Porque é uma realidade no nosso país que o corpo de meninas e mulheres é constantemente ameaçado, né? É, Meninos também costumam sentir medo e vergonha de acessar a própria sensibilidade, porque isso pode vir a ser questionado, você ser homem, né? Você ser menino, como se você também não pudesse viver a sua sensibilidade, né? Aquele ditado que homem não chora. No ambiente escolar, às vezes os meninos acabam sendo mais chatos com as meninas e não sei o quê. E aí a gente percebe que desde criança a gente já tem algumas heranças, assim, de problemas estruturais mesmo. Não sei se vocês têm colegas negros na escola de vocês, mas como que seus colegas negros chegam, na sala de aula? E se eles não estão aí, por que que eles não estão aí, né? Não é comum que dentro, de um país onde a maioria são pessoas negras, nós somos, 55%, eu acho, da população, não ter pessoas negras, né, em diversos ambientes, assim como outros problemas, porque que pessoas deficientes, precisam se envergonhar ou precisam se provar capazes, né, de estar em diversos lugares, várias coisas. E aí, não sei se vocês já encontraram dentro desse exemplo, desses exemplos que eu trouxe, onde que a sua palavra foi silenciada, mas agora a gente tem um exercício. A partir dos poemas que a gente viu e a gente entendeu que o Islã tem essa característica, política e de falar das dores que tá dentro da gente, que a gente percebe assim, ah, esse problema não é só meu. A minha amiga também sente medo de sair sozinha de casa. Eu também sou uma criança que eu não consigo falar, né? Eu guardo coisas que são muito graves. Eu não acho justo que o meu colega negro não tenha acesso ao mesmo tipo de educação que eu estou tendo.
Aí a gente tem alguns minutinhos para fazer isso. Eu vou dar. Agora são 10h40. Acho que uns 10 minutos. Será que vocês conseguem escrever algo? Não precisa ser algo muito grande, mas algo que a gente consiga compartilhar e entender essa escrita que nasce a partir do incômodo, né? Nasce a partir desse local de onde você não se sentiu ouvido. Nesse espaço aqui, a sua palavra é importante e a sua escrita não precisa ter um modelo específico. Se já tiver alguém aqui que escreve poesia, pode fazer. Se não tiver, pode ser um textinho também falando das suas dores ou das suas alegrias, o que você quiser falar agora, tá bom? Vou ficar aqui esperando vocês e os seus textos. Quem tiver com a garrafinha de água, lembra de tomar água agora, de dar uma respirada, né? Toda vez que a gente acessa os nossos. É em português. Em português. A água é a nossa riqueza, né? O nosso maior bem. Toda vez que você está colocando água para dentro do seu corpo, é um elemento sagrado, pô, né? Segundo as nossas culturas tradicionais, originárias. Bebam água.
E aí, poetas? Já temos? Ana Cecília estava ontem, né? Você estava ontem? Eu Ela tava ontem. Ah, legal. Foi mesmo. Eu tava lembrando do seu rostinho. Quem vai primeiro? Tô ansiosa para ouvir o que vocês escreveram. Pode ir, seu amigo. A desigualdade é uma questão séria a ser tratada. E mesmo com o passar dos anos, evoluções e avanços, essa sociedade não tem respeito em seus pais. Mas tudo serve apenas o ser humano se provar melhor que o outro, aumentando seu ego e querendo provar sua capacidade. O ego do ser humano é o veneno que mata a mente do ser humano lentamente, consumindo sua virtude e bondade. O racismo é uma prova disso. Apenas por ter uma cor diferente. Que motivo mais banal e idiota? Pessoas são julgadas e destruídas por cor, por respeitar e outras coisas. Tudo isso mostra a ignorância do ser humano. E como o ser humano deve ser forte em busca das suas vontades e desejos. Muito bom. Não para disso. Pode deixar, a gente passa e volta. Pode. A comunidade infectada por as crianças na calada. Homens com medo de se expressar, mulheres com medo de se mostrar. Antes a rua era aventura, agora estou segura. Sem segurança, sem confiança. Não existe aliança, uma cidade que você joga lança. Não preconceito, eu me calei. Todo o meu peito, eu despertei. Isso não deve continuar, ele não tem atitude. Todos nós vamos lutar pela nossa liberdade. Muito bom. A gente pode falar o nosso? Sim. Tá. A gente fez um em conjunto. Foi silenciado o movimento de liberdade. Foi silenciada a igualdade. Mas para que silenciado? Foi a cor de quem ficou calado e se sentiu derrotado. Aquele que se sentiu diferente, desde o passado até o presente. Escola, espaço de ação, não de exclusão. É preciso mudar e não propagar. Que lindas! Que gracinha, eu amei. Parabéns. Obrigada. Posso falar o meu? Vamos? Tá. Olha. Bora, Neide, colabora. Mão na cabeça, abre as pernas, engole choro. Agora. Mão na cabeça. Dá essa mão aqui. Deixa eu sentir. Tá lindo, mas é maluco. Todo lerdão aí andando de preto no escuro e ainda com esse celular na mão. Tenta sorte não, tenta não, que nós é doido, confunde. Vocês têm tudo da mesma cor? Cor de ladrão, ladrão. Desde novo me chamaram de ladrão. Por definição, o que ou aquele que furta, rouba? Eu não sou ladrão. Eu não. Vocês me negaram tudo e me deixaram um pouco que sobra. Eu não sou ladrão, eu não sou, não senhora, não sou, porque a preta que me tirou me ensinou a transformar tudo que era para depois no agora. Todo mundo que restou, todo mundo que sobrou. Agora tem que rir e gargalhar na cara da vossa senhora. Neguinho não aguenta mais. O semblante secou. Só sobrou a dor. Agora me dá licença. Eu vou pegar meu celular e eu vou.
Então, eu vou pegar meu celular, eu vou pegar alguns poemas, eu vou pegar esse choro que é meu, vou engolir e eu vou embora. Caraca! Que isso? Você é uma slammer! Parabéns! Foi incrível. Você escreveu? Eu escrevi junto com o meu irmão. Seu irmão é poeta? É, Ah, que legal! Parabéns, foi incrível. obrigada. Mais alguém? A vida dele. Meu amigo todos, não tem mesmo só. Eu só trabalho, tem que se esforçar para poder almoçar. Queria ficar comigo, fez ele também. Me deu bem, não me também. Mas eu falei que ele me entregar. Muito bom! Vocês são incríveis demais. Pegaram a visão do slam, que a gente vai resolver tudo com as palavras. Cláudia, você escreveu também? Gostaria de compartilhar? Escrevi. Finalzinho não deu muito tempo, não consegui fechar. Eu fui responder sua pergunta, né? O que você calou? O que eu calei e ainda calo todo dia é a dor do que eu sei que por herança me pertencia. O corpo que deixou de ser criança virou alvo de desejo e ganância e eu fiquei sozinha sem cuidado porque preferiram olhar para o outro lado. Quando mais tarde decidi falar, novamente tentaram me calar. Todas passamos por isso. Você vai superar. E novamente, mas dessa vez eu sabia o que dizer. Eu não posso superar, mas eu posso interromper. E foi assim que minha filha, que hoje já é uma mulher, teve outro destino. Aí ficou faltando. Não deu tempo. Teve outro destino. Estou procurando a palavra aqui para fechar. Entendi, ficou incrível. Depois eu quero ver, hein? Obrigada. Mais alguém? Gente, queria agradecer por estar aqui com vocês. Queria ter mais tempo para a gente desenvolver mais sobre a performance de slam, sobre as rimas, né, que acabou virando uma característica por causa do movimento hip hop também, dessa aproximação do slam com o movimento hip hop e o rap. É, mas eu acho que a gente avançou muito aqui hoje refletindo sobre diversos problemas e como o Islã cria esse espaço de visibilidade para a gente colocar o mais sincero da nossa escrita, né? Isso é muito importante. Vamos torcer para a embaixada chamar a gente de novo, para a gente se encontrar novamente e a gente dar continuidade a esse processo de criação. Muito obrigada por hoje. É, Se vocês quiserem trocar comigo, se sintam à vontade para me mandar a mensagem. É, Gostaria muito de ter acesso aos textos de vocês, não sei se isso é possível. Vou falar com a Maia para ver se a gente cria um mecanismo disso. E muito obrigada pela escuta, obrigada às escolas, os professores. Estamos juntos, sempre compartilhando as tecnologias ancestrais como forma de acessar a nossa juventude e colocar eles nesse lugar de protagonismo da vida sempre, né? É muito importante que crianças e adolescentes cresçam sabendo do seu potencial e dos muitos caminhos que é possível para a gente
viver bem, zelar da natureza, zelar do próximo. E é isso. Muito obrigada por hoje. Foi incrível, vocês arrasaram. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo.